Bom, a gravação começou. Próxima apresentação nossa aqui agora é do Marcelo Kogut. Kogut, você tem 15 minutos para apresentar e logo mais 5 minutinhos para a sessão de perguntas, beleza? Quando você quiser, pode começar. Ok. Bem, bom dia aí a todos. Meu nome é Marcelo Kogut, eu sou aluno de mestrado, né, da UERJ, orientando do professor Márcio Capri, do Departamento de Física Teórica, e hoje eu vou abordar aqui os conceitos gerais da teoria de Young-Mills no calibre maximal abeliano. Vai ser bem uma introduçãozinha, porque tem pouco tempo para falar de tudo, e é bastante coisa para falar. Para começar, eu vou falar um pouco aqui da ação de Young-Mills. Aí, em seguida, eu vou falar do problema de Gribov que surge quando a gente vai definir o funcional gerador dos campos de calibre. Depois, eu vou falar sobre a hipótese da dominância abeliana, para, enfim, chegar no calibre maximal abeliano. E, por último, vou abordar uma introdução de um termo massivo, um termo massivo para os gluons na teoria, que é um tema que eu vou continuar os meus estudos para depois escrever a minha tese. Então, para começar, a gente vai falar um pouco aqui da ação de Young-Mills, e a gente pode enxergar a ação de Young-Mills como uma generalização da ação da QED, em que a ação da QED é feita para o caso abeliano, então a gente pode entender o Young-Mills como uma generação para o caso não abeliano, onde agora a simetria que atua na teoria é a simetria SUN. Então, dada essa generalização aqui para o caso não abeliano, a ação de Young-Mills ela fica aqui dessa forma, onde os índices que eu botei estão todos embaixo, porque eu estou considerando aqui no espaço euclidiano. E esses índices aqui, eles já estão associados com geradores do grupo. A ação de Young-Mills ela é importante, porque se a gente considerar, por exemplo, o caso do SU2, a simetria SU2, a gente explica muito bem a interação fraca. Se a gente considerar o caso SU3, a gente explica a interação forte. Então, é uma teoria bem consolidada, né, já no ramo teórico da física, e ela possui bastante relevância. Esses tensores F-minis, eles, no caso do Young-Mills, ele é escrito dessa forma aqui, onde a gente já pode ver aqui já uma diferença da teoria abeliana para não abeliana, em que a gente tem a adição desse último termo aqui, em que é proporcional esse tensor FABC, que é a constante de estrutura do grupo, que ele é totalmente antissimétrico na troca dos índices. E os campos AIS, né, são os campos de calibre. E a teoria ela é construída de tal forma que se mantém invariante sobre essas transformações, as transformações do campo de calibre. E na forma infinitesimal ela é dada dessa forma aqui, onde a gente pode ver aqui o parâmetro ômega, que é um parâmetro de transformação, que assim como no caso de rotações a gente tem o ângulo sendo o parâmetro de transformação, a gente tem aqui o ômega, e aqui a gente tem o G, que é a constante de acoplamento, que assim como na QED a gente tem a carga elétrica, aqui a gente tem o G. Quando a gente vai escrever o funcional gerador de um campo, a gente escreve dessa forma aqui, que é a integral sobre todas as configurações do campo da exponencial da ação. Só que a gente não pode fazer uma analogia tão simples, né? A gente não pode fazer essa analogia para o campo de calibre. Ela não pode ser feita de uma forma tão ingênua como simplesmente trocar aqui o campo de calibre e botar a ação de Young-Mills. E isso se dá porque se a gente fizer a integração sobre todas as configurações do campo de calibre, a gente vai estar pegando uma supercontagem nessa integral. E essa supercontagem se dá justamente pelo fato de a gente estar trabalhando com campos de calibre, o que significa que existem diferentes representações que representam o mesmo sistema físico, né? A gente sabe, por exemplo, do eletromagnetismo, que uma transformação de calibre não deve alterar o nosso sistema físico. Então, aqui acontece da mesma forma. Então, nessa integral, a gente estaria pegando diferentes representações equivalentes e somando sempre a mesma coisa. Então, isso gera a supercontagem
E isso é o problema de Gribov. Então, a forma que a gente tem, então, é introduzir um conceito de órbita de calibre, que seria o conjunto de transformações do campo que geram representações equivalentes do sistema. Então, o ideal seria a gente pegar um representante de cada órbita para compor essa integral, né? Para evitar essa supercontagem. Porque se a gente escolher um representante de cada órbita, a gente tiraria, então, essa supercontagem que a gente tem na nossa integral da integral de caminho. E essa escolha ela é matematicamente bem definida, que é chamada região modular fundamental, só que, como sempre, as coisas são muito mais fáceis de falar do que fazer. Na prática, a gente não tem, é muito difícil, né? A gente não tem como, hoje em dia, implementar essa região modular fundamental nessa integral de caminho. Então, o que a gente faz é considerar uma região um pouco maior, que a gente consegue trabalhar, que é chamada região de Gribov. E a gente tem os métodos para trabalhar nela, a gente usa o procedimento de fixação de calibre, e a gente considera o regime perturbativo para desconsiderar as cópias de Gribov. E esse método ele é feito a partir da forma de quantização de Fadeev-Popov, em que a gente tem aqui a integral, dada da mesma forma, com a adição desses dois termos aqui, onde a gente tem aqui uma função delta, dessa função aqui, que seria justamente o calibre que a gente quer escolher. E aqui a gente tem o determinante de um tensor que é chamado de operador de Fadeev-Popov. E esses dois termos aqui, eles podem ser exponenciados, de tal forma que, então, a gente tem uma cara mais parecida com o que a gente tinha de uma integral de caminho, né? E é dada dessa forma aqui, onde a gente agora tem o termo da ação de Young-Mills mais o termo da ação de Fadeev-Popov. Onde essa ação de Fadeev-Popov era dada dessa forma, onde esse S é o operador nilpotente de BRST, ou seja, S quadrado é igual a zero, e aqui a gente tem, mais uma vez, o calibre que a gente quer escolher, que a gente pretende escolher, e C barra são os ghosts e anti-ghosts, A é o campo de calibre, e B é o multiplicador de Lagrange. Na teoria de Young-Mills, a gente tem monopolos magnéticos como excitações topológicas do espaço-tempo. E tem teorias, né? Acredita-se que o confinamento dos quarks ele se dá justamente pela condensação desses monopolos. E a matemática que descreve a configuração clássica desses monopolos é a subálgebra de Cartan, do SOL, que é chamada de subálgebra maximal abeliana. Então, a componente abeliana da teoria, né, se o confinamento se dá pela condensação desses monopolos, ela é descrita por essa álgebra, a componente abeliana, ela parece ser importante na análise do confinamento. Então, é razoável a gente especular que essas componentes abelianas, elas dominam em teorias de longa distância em Young-Mills. E como a parte da teoria, como a parte abeliana, ela é importante nessa descrição de Young-Mills, então é natural a gente querer separar os dois setores, o setor, tanto o diagonal quanto o setor não diagonal na nossa teoria, para a gente analisar separadamente, né? Então, o que a gente faz é pegar o campo e separar nos dois setores. No setor não diagonal, em que aqui eu escolhi os índices latinos como setores não diagonais e os índices gregos como setores diagonais. Então, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, no SU2, a gente teria as matrizes de Pauli sendo os geradores do grupo. E nas matrizes de Pauli, a gente tem uma matriz que ela é diagonal e duas matrizes que são não diagonais. Se a gente trabalhasse no SU3, a gente trabalharia com os geradores sendo as matrizes de Gell-Mann, onde a gente tem duas matrizes diagonais e 6 matrizes não diagonais. Onde
o cálculo no SUN seria dado dessa forma simplesinha aqui, no caso não diagonal e no caso diagonal. Da mesma forma que a gente separa, então, o campo de calibre, a gente pode ver como é que fica a variação desses dois setores. E essa conta aqui é relativamente simples, né, um pouquinho trabalhosa, né, só ter um pouco de cuidado, é pegar a variação que eu falei lá no início da Young Mills e separar nos dois... Você tem mais 5 minutos, ok? Ok. E separar nos índices latinos e gregos. E aí, se a gente fizer essa separação bonitinha e respeitar como é que fica todas as contas, né, as propriedades da constante de estrutura do grupo, a gente consegue ver como é que fica a variação nesses dois setores, onde essa derivada covariante aqui ela é dada dessa forma. E assim como o campo de calibre ele é separado nesses dois setores, a gente tem a ação de Young-Mills também, vai ser separada justamente nesses dois setores, onde, mais uma vez, a gente consegue ver como é que fica a parte diagonal e não diagonal dessa teoria. Mais uma vez, só tomar cuidado com os índices quando você vai abrir nos índices latinos e gregos. Dito isso, a gente pode então ver como é que é a definição do calibre maximal abeliano. Ele consiste então em fixar um calibre tanto para o setor diagonal quanto o setor não diagonal. No setor não diagonal, ele é feito dessa forma aqui, dado pela derivada covariante do setor não diagonal, CX igual a zero, e essa condição ela vem dessa extremização desse operador aqui. E o setor diagonal, ele é simplesmente o calibre de Landau. Isso aqui é convenção, a parte principal do calibre maximal abeliano é essa fixação de calibre para o setor não diagonal, mas costuma-se usar também o calibre de Landau para o setor diagonal. Então, dado o calibre, a gente pode escrever então como é que fica aquela ação de Faddeev-Popov, né? O método de quantização de Faddeev-Popov diz então que vai ser o operador nilpotente na integral do anti-Gauss vezes o calibre que a gente escolheu. E tem aqui tanto, mais uma vez, né, o setor não diagonal quanto o setor diagonal. Lembrando que o operador de BRST, ele atua nos campos, né, de calibre e ghosts, anti-ghosts, multiplicadores Lagrange, dessa forma aqui, onde, mais uma vez, isso aqui a gente tira abrindo as componentes dos dois setores. E dada a não linearidade, né, desse calibre que a gente está escolhendo, a gente pode ver aqui que a gente tem um termo quadrático aqui nos campos, dada essa não linearidade da fixação de calibre, isso implica na adição de um termo de alta interação dos gauches para garantir a renormalizabilidade. E que então a gente tem que adicionar esse termo aqui na ação, e que é proporcional justamente a esse parâmetro alfa aqui, que é um parâmetro que a gente pode tender a zero no final das contas, que é um termo de calibre. A gente pode tender a zero, então a gente pode desconsiderar esse termo no final. Mas esse aqui é introduzido para garantir a renormalizabilidade. Então, agora a gente tem uma ação que é renormalizável. E aí, uma continuação, né, do estudo, né, dado esse sistema, né, dessa forma, uma continuação do estudo seria adicionar um termo massivo para os gluons, através desse operador aqui, A quadrado mínimo, que seria a generalização do modelo de Proca e Stuckelberg, onde a gente então teria a minimização dessa expressão aqui, né? Que seria onde esse índice U aqui seria justamente o índice lá da órbita de calibre. Então, a gente vai querer minimizar essa expressão aqui na órbita de calibre. E existe uma matemática que descreve, né, que
que o mínimo global desse operador aqui, ele está contido na região de Gribov, só que é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir distinguir qual que é o mínimo global e qual que é o mínimo local nessa teoria, né? Porque existem vários mínimos locais dentro da região de Gribov e é difícil a gente ver qual que de fato é o mínimo global que a gente está buscando. E esse termo aqui já foi trabalhado bastante no grupo do DFT, em outros calibres, e só que o meu objetivo aqui vai ser trabalhar, o meu objetivo, né, futuramente, vai ser trabalhar esse operador no calibre maximal abeliano. A gente separa os termos diagonais dos não diagonais, e estudar a renormalização algébrica e simetrias desse modelo com a adição desse termo massivo. E é isso. Beleza, então, muito obrigado, Kogut. Vamos abrir agora a sessão para perguntas. Quem quiser fazer alguma, só abre seu microfone e perguntar. Ninguém? Nenhuma pergunta? Eu tenho, mas eu tenho prioridade baixa porque eu sou professor. Estou esperando os estudantes. Entendi. Bom, os estudantes aí, então, prioridades. Aqui na pós é o contrário, o idoso tem menos prioridade. Bom, pessoal, acho Tá bom, que... vou fazer minha pergunta. Aí, enquanto eu faço a minha pergunta, o pessoal vai pensando na pergunta deles. Ô, Marcelo, Oi. quando a gente escolhe um calibre para fazer uma conta, é mais ou menos como a gente escolher um sistema de eixos, né? Na hora de resolver um problema, né? Um plano inclinado é melhor botar os eixos inclinados também, e assim por diante. No caso do MAG, que tipo de problema que o MAG resolve mais fácil? Ou seja, em que situação que ele é um calibre mais fácil para resolver os problemas do que um calibre de Lorentz, ou Landau, ou Coulomb? Então, o fato de a gente ter da hipótese da dominância abeliana, né, em que a gente separa as duas componentes, né, abeliana e não abeliana, a partir do momento que a gente tem essa hipótese da dominância abeliana, o calibre maximal ele faz justamente essa definição do calibre para os dois setores. Então, fica mais fácil trabalhar desse jeito, onde a gente tem essa separação dos dois setores. Eu vou acreditar em você, mas não sei, para mim não parece mais fácil, porque você, além de ter duas condições de calibre em paralelo, você abre em dois setores, tem duas condições de calibre, tem novas interações entre os ghosts, então você vai multiplicar aí, né, vai ter tanto diagrama como o Apollo tem para calcular, e, enfim, para mim não é tão claro que seja mais fácil, por isso que eu fiz essa pergunta. Não sei se você tem como me fazer pensar ao contrário, né? Enfim, o que eu assim, aceitei como, né, nessa ideia mesmo de que, como a gente tem uma relevância maior no setor abeliano e a gente quer separar as duas partes, a escolha de um calibre para cada setor acaba sendo, vamos dizer, não natural, né, mas, vamos dizer, uma imposição que a gente pode fazer para separar os dois setores. Mas, de fato, eu nunca pensei pelo fato do quão, em termos de facilidade, né, quão mais fácil. Eu não sei se facilidade é um bom critério, né? Às vezes não é questão de ser mais fácil, às vezes é questão de você conseguir enxergar alguma coisa que em outro calibre você não enxerga. Eu não sei se é esse o caso do MAG, né? Eu vejo o Márcio, o Silvio, trabalhando nisso há vários anos,
Mas eu nunca parei também para perguntar para eles, né? Por isso que sobrou para você. Vou ficar devendo, então, essa resposta mais clara, pelo menos, né? Não, tá tranquilo, não parece ser uma coisa fácil mesmo, não. Mas beleza, Marcelo, muito obrigado. Então, mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Kogut? Bom, se não tiver mais perguntas, só queria fazer uma propaganda aqui, né, que semestre que vem, se eu não me engano, o professor Sorella vai dar um curso que vai falar um pouco sobre não sei se ele vai falar do MAG, né, mas vai falar um pouco sobre o problema de gripe, sobre o confinamento e tal, então, os interessados aí, semestre que vem, muito provável que o Sorella dê um curso sobre isso. Bom, então, muito obrigado aí, Kogut, pela sua apresentação, parabéns. Obrigado. E vamos partir para o próximo, que, se eu não me engano, é o Márcio Pinheiro, ele está aí? Márcio, consegue me ouvir? Rui, sabe me dizer se o Márcio está por aí aqui na chamada?